Você gosta de comer chocolate? Eu gosto de comer chocolate. Mas e aí? Nós sabemos que a Páscoa, ela representa a morte e a ressurreição de Jesus. E por que que então a igreja introduziu essa festa pagã no nosso meio, na nossa cultura, dentro da igreja? Porque muitas vezes a gente esquece que a Páscoa é por causa de Jesus e só pensa no ovo de Páscoa, só pensa no chocolate. Então vamos ver de onde surgiu tudo isso? Quando a igreja romana começa a perseguir os cristãos, naquela época se levantou o imperador Constantino e ele fez uma aliança com a igreja. Ele fez uma aliança entre a igreja e o Estado e trouxe a sede da igreja para Roma. Então ali, Roma, para se diferenciar da igreja cristã verdadeira, que era a igreja de Jerusalém, dos apóstolos, ela começou a introduzir essas festas pagãs dentro da igreja. Então todos estavam sendo cristianizados e vivendo no paganismo. Eles não deixaram essa cultura de lado. A igreja ela fez isso para não perder os cristãos. E ela foi introduzindo dentro da igreja todas essas festas pagãs. Aí se inclui a Páscoa, o Natal, a beatificação de santos e por aí vai. Tem muitas festas pagãs dentro da igreja. Então a Páscoa, essa festa pagã, ela começou por causa de uma deusa chamada Ostera. Outros lugares chamam de Astarote. E por causa dela, ela era o símbolo daquela época da fertilidade, da renovação. Então, introduziram junto também o coelho, porque o coelho também é o símbolo da fertilidade. E nisso colocaram ela como uma deusa que trazia renovação para eles, porque naquela época, lá nos países nórdicos, que são os países acima da linha do Equador, lá o inverno é muito rigoroso. Então, quando vem a primavera, quando vem o verão, quando está mudando a estação, saindo daquele inverno rigoroso, eles comemoravam. E lá eles levantavam deuses falando que era fertilidade, que era um tempo de renovação, que era um tempo novo. E foi assim que foi se introduzindo a festa da Páscoa. Então esses países nórdicos, os países da Europa, eles faziam uma festa, pintavam ovos, trocavam presentes, comemoravam. E essa festa foi sendo introduzida dentro da igreja cristã. A igreja romana já deturpada, já aceitando todas essas festas pagãs para não perder os seus cristãos, começou a introduzir isso na igreja. A palavra Easter em inglês quer dizer Páscoa, de Ostera, Asterote, de ovo. Já na Bíblia inglesa, a verdadeira Páscoa se chama, está escrito lá, Passover, que quer dizer a Páscoa judaica, que quer dizer passagem, passar por cima. Mas por que a igreja romana introduziu a Páscoa junto com a ressurreição de Jesus? Por que eles dizem que Jesus morreu na sexta-feira santa? Vamos entender isso melhor? Existia uma deusa que se chamava Freyja, que era a deusa do amor, da fertilidade também. E na sexta-feira eles sacrificavam coisas a essa deusa. Por isso que os dias da semana, lá nos Estados Unidos, nos países ingleses, geralmente é cultuando algum deus. Então Freya de Friday. E por isso que ficou... eles cultuavam muitas coisas na sexta-feira para essa deusa. E isso a igreja romana, para não perder, foi introduzindo também dentro da igreja católica. Então, como todo mundo idolatrava a sexta-feira, a igreja romana foi introduzindo dentro da religião também a sexta-feira como se fosse uma sexta-feira de idolatria, uma sexta-feira de santidade, uma sexta-feira santa mesmo. Aí ela aproveitou e falou assim, então vamos celebrar, vamos colocar que Jesus morreu na sexta-feira e que sexta-feira nós temos que nos santificar, nós temos que idolatrar, nós temos que fazer oferendas, porque é uma sexta-feira santa. E em Roma, essa deusa é chamada de Vênus, que também é a deusa do amor. E no grego é chamada de Afrodite, também é a mesma deusa. E isso vem desde lá da Babilônia. Lembra das Semíramis, do vídeo do Natal que eu fiz? Vai lá e assiste esse vídeo. É desde aquela época que eles vêm introduzindo esses deuses, eles vêm cultuando. E todos esses deuses, eles são cultuados na sexta-feira. Então existe um mistério nessa sexta-feira. Na sexta-feira,
existe um mistério por trás dela. Geralmente, as sexta-feiras, elas são usadas para fazer rituais malignos, rituais satânicos. Então, foi sendo introduzido isso por causa das festas pagãs dentro da Igreja Católica e colocaram Jesus no meio, dizendo que ele morreu na sexta. E a verdadeira Páscoa não é essa, a verdadeira Páscoa é a morte e ressurreição de Jesus, está lá em Êxodo 12. Como que aconteceu a primeira Páscoa? Quando os hebreus eles estavam escravizados pelos egípcios há mais de 400 anos. Então, Deus ele falou com Moisés, enviou as 9 pragas e na 10ª praga Deus falou, eu vou matar o primogênito de cada um, mas para que vocês não morram, para que o primogênito de vocês não morram, vocês vão ter que matar um cordeiro, sacrificá-lo, um cordeiro de 1 ano, perfeito, sem mácula nenhuma. E passar o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas de cada casa, porque daí quando o anjo da morte passar, ele vai pular essa casa. Por isso vem o nome de Páscoa, que é pessar, é pular, passar por cima. E isso aí se originou o início da Páscoa. Então o povo hebreu celebra até hoje a Páscoa como uma libertação da morte, da escravidão de 400 anos no Egito. Só que a Páscoa, a Bíblia, ela fala do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse de Jesus. E a Páscoa foi o princípio, o início de mostrar como que Jesus ia fazer, como que ele ia morrer para nos libertar da escravidão, nos libertar da morte. Porque os egípcios, os primogênitos deles, e de egípcios, hebreus, quem não acreditou na palavra de Deus, morreu. Então Jesus ele veio para isso, para morrer por nós, para nos libertar da escravidão, como eles estavam escravos há 400 anos no Egito, para nos libertar da morte, nos livrar da morte. O que é a morte? É a condenação. Ele veio para nos livrar da condenação. Satanás ele está o tempo todo ao nosso derredor, o tempo todo rodando pelo mundo, olhando e nos acusando diante do Pai. Ele tem acesso para nos acusar. Só que Jesus ele está sentado à direita de Deus Pai. Ele é o nosso advogado e é Ele que está lá falando, não, esse aí tem o sangue derramado sobre ele. Esse aí me aceitou como Senhor, como Salvador da vida dele. Esse aí não. É para isso que é o sangue de Jesus, para nos livrar da morte, da condenação. Quando Deus fala para levarmos o cordeiro para dentro da nossa casa, é porque Ele quer que nós levemos Jesus para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida. Quando Ele fala que é para comer todo o cordeiro, para não sobrar nada, é porque Ele quer que a gente tome posse de todo o sacrifício e de todas as bênçãos que veio com Jesus. Ele quer que a gente se aproprie de tudo. Ele quer que a gente coma tudo, não sobre nada, não deixe nada para trás. Ele quer que a gente coloque tudo isso dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. É por isso que lá em Êxodo diz que ele pede para trazer o cordeiro para dentro de casa, ele pede para comer tudo, para você se apropriar de todo o sacrifício de Jesus, é para você incorporar todos os benefícios que Jesus fez por você naquela cruz. Ele diz que era para comer as ervas amargas junto com o cordeiro. Por quê? Para eles se lembrarem do tempo de escravidão que eles viveram, para eles se lembrarem que o sacrifício de Jesus não foi uma coisa doce, um chocolatezinho de Páscoa, foi algo amargo, foi algo pesado. Ele manda também comer pães asmos, que são pães sem fermento. Para quê? Para a gente viver uma vida sem pecado, para a gente se santificar para Ele, para mostrar também que Jesus é o pão sem fermento, é a pessoa que viveu na terra sem pecado. Ele foi o único que viveu sem pecado. E Ele quer que nós também comamos o pão sem fermento, nos apropriemos disso, viver uma vida em santidade, se santificando para o Senhor, uma vida sem pecado, uma vida debaixo da vontade de Deus. Então, Deus ele quer salvar toda a sua família. Ele não quer salvar só um indivíduo. Por isso que ele manda trazer o cordeiro para dentro de casa. É para salvar toda a família. Jesus é a nossa Páscoa. É Ele quem nos libertou. Não há redenção sem derramamento de sangue. Foi Ele quem morreu.
pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelas nossas vidas, para nos redimir diante do Pai. Ele é a nossa Páscoa, é Ele quem nos libertou. Jesus, Ele morreu exatamente no dia de Páscoa. Por isso que Ele fez a ceia, a Santa Ceia, Ele ceiou com os seus discípulos no dia de Páscoa. Ele morreu no dia de Páscoa, Ele foi enterrado na festa dos pães asmos e Ele ressuscitou nas festas das primícias. Jesus, Ele é o nosso Cordeiro Pascal, santo, perfeito e imaculado. Ele levou todos os nossos pecados, nos livrando da condenação e da morte. Ele é as primícias de todos os que dormem, de todos os que morreram no corpo, mas não espiritualmente, para a ressurreição, para viver eternamente com Deus Pai. Que esse tempo de Páscoa seja uma reflexão na sua vida, para você pensar se você está fazendo que nem os hebreus, se você está trazendo o cordeiro para dentro da tua casa, se você está comendo os pães asmos, se santificando, vivendo uma vida sem pecado, se você está se lembrando que Jesus fez tudo isso por você, se você comeu todo o cordeiro, se você se apropriou de todo o sacrifício dele e todos os benefícios que ele trouxe junto. É um tempo de reflexão, é um tempo de saber se você está fazendo tudo aquilo que eles fizeram naquela época como Deus mandou, como Deus ordenou. Se você está fazendo a vontade do Pai nessa Páscoa, se você tomou posse de tudo que Jesus fez para você, se você pegou o sangue do Cordeiro e passou nos umbrais da sua casa, se você tem o sangue do Cordeiro derramado por você como redenção dos seus pecados, porque não existe redenção sem derramamento de sangue. E somente Jesus, não é um animal que vai levar os nossos pecados, não o sacrifício de um animal que vai agradar a Deus. O sacrifício perfeito foi o de Jesus naquela cruz. Ele derramou seu sangue por nós. Ele nos ama tanto que Ele morreu por mim e por você, para que a gente possa ter uma vida eterna com Deus, porque depois da morte existe uma vida, e essa vida eterna é junto com o Pai, é na região celestial, é no céu. Lá tem lugar preparado para mim e para você. Deus, Ele não quer deixar ninguém para trás, ninguém. Ele quer cada vida é importante. E só existe esperança enquanto a vida, porque depois que morre, não tem mais como você voltar atrás e falar assim, não, eu aceito Jesus, não tem mais como. Você tem que aceitá-lo hoje, você tem que querer clamar o sangue dele na tua vida hoje. Só basta você crer, aceitar ele na sua vida. Feliz Páscoa.